Olá, sexto ano! Como vocês estão? Espero que bem. E essa semana nós continuaremos estudando um pouquinho mais sobre os instrumentos musicais. Só que nessa semana a gente vai estudar dois instrumentos que vocês conhecem bem, que a gente já conversou lá no Fundi 1, e a intenção é que a gente dê uma aprofundada melhor a partir dessa semana, que é o violão e o piano. Dois instrumentos tão importantes, tão populares na nossa cultura e que às vezes a gente não sabe a origem, não entende o porquê de algumas coisas, e a intenção hoje é da gente falar sobre eles, sobre compositores importantes desses dois instrumentos que baseiam a nossa música popular brasileira, o violão e o piano. Para começar, a gente vai falar sobre o violão. O violão, ele, até pela estrutura de classificação que a gente já estudou nessas semanas, a gente considera ele um cordofone. Por quê? O que produz o som do violão são as cordas, que podem ser de nylon ou podem ser de metal, tá? E nas de nylon tem 3 delas que tem as partes revestidas de metal. O violão também, ele tem o corpo dele, né? Que é aquela estrutura de madeira. A partir daquela estrutura é que o som é produzido e a gente pode ouvir. O violão, mesmo que ele seja elétrico, ou seja, mesmo que ele seja ligado numa caixa de som para o som dele ficar mais alto, se ele tem um furinho no meio, a gente consegue ouvir o som dele, mesmo que ele não esteja ligado numa caixa de som. Se não tivesse aquele buraco no meio, nós não conseguiríamos ouvir o som do violão. Ou seja, é através daquele furo no meio, daquela estrutura do instrumento, que permite que ele seja um instrumento sempre acústico. Ou seja, a gente pode ouvir o som do violão sem que ele esteja necessariamente ligado numa caixa de som. Outra coisa importante, portanto, essa parte da ressonância, ela é muito importante para o violão. Ou seja, se ele é mais fininho, se ele é mais gordinho, isso vai interferir na sonoridade do instrumento. E existe um certo e errado? Não, existe gosto, escolhas do músico que vai tocar o instrumento. Sempre vai ser assim. O violão, ele tem uma origem espanhola, mas foi trazida para o Brasil pelos portugueses. E quando ele chegou aqui, o nome dele era guitarra. Depois de muito tempo é que o violão passou a ser chamado assim. Geralmente o violão tem 6 cordas, mas existem violão de 7 cordas até 12, tá? 7, 12 cordas são violões usados, tá bom? Por outro lado, nós temos os compositores que fizeram com que o instrumento tivesse também tanta, não importância, mas com que o instrumento fosse mais conhecido através da sua música. Entre esses músicos, no violão, a gente pode ressaltar Yamandu Costa, Paulinho Nogueira, Rafael Rabelo, Heitor Villa-Lobos, Paco de Lúcia, Andrés Segovia e Tome Emanuel. Esses são nomes de alguns dos principais violonistas que a gente tem no Brasil e no mundo. De todos eles, talvez Heitor Villa-Lobos é o que mais tenha se destacado, porque Villa-Lobos escreveu peças importantes para o violão, que até hoje é estudado com muito afinco por quem toca violão, e permitiu que o instrumento se desenvolvesse tanto, né, e tivesse tanta importância na cultura brasileira. De outro lado, a gente tem o piano. Um instrumento que é difícil da gente ter em casa, porque ele é um instrumento muito grande, pesado, é um instrumento que precisa de afinação. Portanto, na classificação, a gente coloca ele como um cordofone. Por quê? O piano, ele tem o teclado dele, né, onde a gente aperta e o som sai. Mas como aquele som é produzido? Dentro do piano tem um martelo, que quando você aperta a tecla, o martelo bate na corda específica. E a forma como ele bate na corda é o que produz o som. Portanto, ele é considerado um cordofone. Para colocar as cordas no piano, precisam de máquinas muito pesadas, muito grandes, porque tem que deixá-la muito esticada numa pressão que humanamente não seria possível, tá? Ele foi criado, o piano, por um moço chamado
Bartolomeu Cristofori, lá no final do século XVII. O que acontecia? Antes do piano, o pai do piano, a gente considera o cravo. E o cravo ele tem uma estrutura bem parecida com o piano, inclusive. Só que o cravo não tinha como se tocar forte e fraco. O cravo ele tinha uma mesma intensidade. E isso fazia com que a dinâmica da música não fosse usada. Porque hora a gente toca forte, hora a gente toca fraco. E é isso que permite também que haja dinâmica na música. E eles começaram a sentir falta disso, porque o cravo não permitia. Por conta disso, Cristofori inventou no final do século XVII o piano, que tinha como nome no português cravo com suave e forte. E depois foi modificando até virou piano forte, até que a gente só chama ele de piano. E o piano, ele tem intensidade. A intensidade é um dos fatores mais importantes dentro da música, tá? Porque o cravo não permitia isso. E a gente tem dois tipos de piano. O piano de cauda, que é aquele piano que você vê todas as cordas esticadas, que fica levantado por uma aresta, que é lindo, né? Geralmente se tem em lugares mais específicos, em casas é muito difícil hoje em dia ter. E temos também o piano de parede. O piano de parede ele também tem estruturas de cordas, só que ao invés delas serem deitadas, elas são em pé. E, então ele não tem a cauda, é mais fácil da gente encostar ele na parede. Tá? Mas a produção do som é a mesma. Como eles têm as cordas, por isso que eu falei que precisa ser um instrumento que é afinado. E essa profissão para afinar pianos, ela é muito difícil até de você encontrar hoje em dia, porque a maioria das pessoas tem os pianos digitais, pela facilidade que se tem nesse instrumento. Mas o som do piano de cauda ou de parede é sempre sem igual, assim, para quem ouve consegue sentir uma diferença. É diferente quando você ouve um som de piano, seja ele de parede ou de cauda. O piano de cauda tem 3 pedais, o de parede também. No piano de cauda, os pedais servem para sustentar o som, para abafar o som, para tocar sustentar uma nota só. Então, a função que talvez a gente mais use sempre é a de sustentar o som. O som da nota no piano sem sustentação, tá vendo? Ele some logo. Eu posso tocar forte e fraco. Deu pra perceber a diferença? Forte, fraco. Agora com sustentação. Tirei minha mão. O som permanece. Então o pedal ele permite que o pianista possa tocar com de forma mais elaborada o que se precisa daquelas notas. Então é difícil para o pianista tocar sem o pedal, porque o pedal possibilita muitas coisas, principalmente com a sustentação, tá bom? E aí, em nomes de grandes pianistas, a gente pode ressaltar, e aí a lista é grande, dos eruditos lá do tempo, perto da Idade Média, nomes como Chopin, Beethoven, Liszt, Bach, Schubert, Debussy, Tchaikovsky, Ravel, são nomes muito importantes, mas eu não quero que a gente feche só nesses nomes, tem outros muito também importantes em relação ao piano. Bach, por exemplo, ele era cravista e depois ele passou a tocar piano, porque ele pegou bem essa transição. Mas eu não quero fechar que esses são os mais importantes. Estou citando apenas alguns nomes para vocês. Esses são da época da música erudita, daquela música formal, estruturada que a gente estudou no 5º ano. E aí a gente tem pianistas mais contemporâneos e populares, como o maestro, esse não é popular, é erudito, o maestro João Carlos Martins, que vocês conhecem, um grande pianista que o Brasil tem, um grande maestro, né, que teve atrofiamento das mãos e ainda assim ele continua tocando piano. Ele tem uma história linda e incrível, vale a pena conhecer. Temos nomes importantes. Chiquinha Gonzaga é uma brasileira excelente pianista e talvez uma das primeiras mulheres em ganhar destaque em relação ao seu instrumento. A história dela é fantástica, vale a pena conhecer. Temos também
Yu Wang, John Williams. John Williams fez trilhas sonoras famosíssimas no cinema, como Star Wars, como Jurassic Park. Ele tem muita trilha sonora boa, ele é um grande pianista. E ele trabalha muito na parte da trilha sonora de cinema. Alicia Keys, Tom Jobim. Tom Jobim, talvez do popular na música brasileira, seja um dos principais nomes. E é interessante aquilo que eu já até falei com vocês lá no Fundi 1. Tom Jobim, ele tinha conhecimento da música erudita e ele traz o conhecimento da música erudita para a música popular. Ele foi o único compositor que na faculdade eu estudei. Ele foi o único compositor do popular que eu estudei na faculdade, porque ele transita muito bem sobre esses dois mundos. Tamanha dedicação que ele tinha no instrumento dele, que era o piano. O que eu vou pedir essa semana? Além de vocês fazerem a leitura da página 13 da apostila, eu quero que vocês escolham um músico do violão e um músico do piano, para vocês pesquisarem um pouquinho da história deles. Não precisa se aprofundar, é um pouquinho só. E eu quero que vocês escutem uma música que vocês vão escolher, de um violonista e de um pianista. E aí eu quero que vocês escrevam para mim o que você mais gostou, o que você achou interessante a respeito daquela obra, o que você não conhecia desse músico que você achou interessante. Quero que vocês me relatem aquilo que vocês gostaram e o que vocês também não gostaram em relação ao violinista, ao pianista e dos dois instrumentos. Espero que seja gostoso, divertido essa atividade, porque a música, o ouvir e conhecer a história também é importante, tá bom? Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.